Men foi traído pela pessoa que ele criou como filha, mas o cara tem sorte de conseguir criar uma técnica de renascimento e de usá-la a tempo. Porém o corpo que ele foi transferido também é de alguém que acabou de ser traído. O dono original do corpo se chama Jin e ele foi apunhalado pelo seu irmão e deixado para seu fim. Depois de Men assumir seu corpo, ele se prepara para vingar tanto Jin como ele mesmo. A história começa com este mundo envolto em trevas. Ele está sendo devastado por monstros, como ratos do tamanho de um carro, cobras do comprimento de um trem e até pássaros enormes como um avião. Mas isso ainda não é nada. O problema são as criaturas lendárias que são os verdadeiros governantes do mundo. E agora as pessoas só conseguem lutar contra um desespero sem fim. Mas um raio de esperança surgiu quando apareceu o portão estelar. Agora as pessoas têm a chance de entrar no portão e despertar habilidades incríveis para se tornarem heróis. Afinal, eles são os únicos que podem lutar contra monstros. Cidade do Amanhecer. Numa comunidade de heróis, de repente um grito alto é ouvido dentro de um prédio. Um homem joga um cara para fora do edifício com o pé. O cara se levanta com as mãos trêmulas e grita que há 10 anos seus pais arriscaram suas vidas para salvá-lo durante o desastre. O aceitaram como seu próprio filho e com a ajuda deles ele despertou. Sua bondade era do tamanho de uma montanha e ele mesmo não esperava que o homem o esfaqueasse pelas costas e tentasse levar sua casa. E, principalmente fazer isso depois de um mês que seus pais desapareceram. O homem se refere ao cara caído como Baidin, e pergunta se ele realmente não entende por que está tomando a propriedade da família dele. Ele diz que 5 gerações da família Bai vivem nesta casa há mais de 100 anos. No entanto, todas as casas deste território pertenciam às 6 guildas do Desperto. Outro homem também se dirige a Baidin, informando que ele completou 18 anos hoje, mas ele ainda não despertou suas habilidades. De acordo com as regras gerais, aqueles que não atingiram o despertar até esta idade perdem o direito de residir no território da comunidade desperta, e portanto, o homem foi adotado pelos pais de Baidin, então ele consegue automaticamente o direito de herdar esta mansão. O homem fala que tudo está de acordo com a lei e a indignação é desnecessária. Baidin apenas grita que não está convencido e diz que sabe que os dois homens estão nessa juntos. O garoto relata que há muitas pessoas que não despertaram até os 18 anos mas continuam morando aqui. Então por que ele deveria ser expulso? Será que isso é o que seus ancestrais recebem por seu sacrifício na cidade? O advogado aparentemente bate na cara do rapaz gritando quão audacioso é tudo isso. E ele, como uma pessoa comum, ousa duvidar das regras das 6 guildas. O advogado se vira para o irmão adotivo de Baidin, se dirigindo a ele como Fan Bin e dizendo que vai deixar o resto com ele. O homem acrescenta que Fan Bin não deve esquecer do que lhe prometeu. Fan concorda com o advogado Song e diz a ele para não se preocupar, pois ele cumprirá sua promessa. Ele observa o homem sair do portão antes que seu rosto escureça. E então ele olha surpreso para Jin, que mal conseguia se levantar de seu assento. O homem imediatamente corre e o chuta no peito. Então ele chama Baidin novamente e acrescenta como o garoto poderia ser reconhecido como um gênio desde a infância, e até hoje ainda não conseguiu despertar. Então Fan confessa a razão pelo garoto não despertar. E tudo porque ele começou a envenená-lo a partir dos 10 anos de idade com a ingestão mensal dos lagartos de cristal cinzento. O veneno estava constantemente destruindo seu corpo, por isso Baidin não poderia ter despertado suas habilidades. Jin fica surpreso e pergunta por que ele fez isso, mas o cara com um sorriso no rosto só fala que ele é muito ingênuo. Fan Bin explica que as casas neste distrito são construídas perto do Portão Estelar, que é o melhor e mais seguro lugar de toda a Cidade do Amanhecer, principalmente essa mansão deles. E então ele acrescenta que agora estar perto do portão é uma grande ajuda para o cultivo e também pela sua segurança. Baidin franze a testa e pergunta se isso significa que ele planejou tudo desde o início, até a casa deles perto do Portão Estelar. Fan responde que Jin é um ladrão de nível E, então seu máximo era alugar um apartamento qualquer. Além disso, se ele não despertar e seus pais não estiverem mais vivos, então a casa ficará para Fan Bin, que é o filho adotivo e despertado. Baidin grita como sua família era cega por terem adotado uma cobra peçonhenta. Fan agradece pelo tal elogio de cobra e se inclina para o garoto, dizendo que esqueceu de mencionar que mandou seus pais para uma aventura. Os pais foram em busca de uma última oportunidade de despertar os poderes de Baidin. Fan conta que eles sabiam do grande perigo, mas não hesitaram. O cara imediatamente agarra sua cabeça chamando sua mãe e seu pai, acrescentando que Fan é um maldito. Mas então o mesmo lhe dá um chute com o pé e ordena que uma pessoa tão inútil como ele vá embora daqui. Assim que Jin aparece do lado de fora do portão,
O homem acrescenta que as favelas são perfeitas para lixo como ele. Depois de algum tempo, Jim finalmente consegue levantar. Ele vira a cabeça em direção ao seu irmão dizendo que voltará. Fan atirar uma pedra contra ele por trás do portão e fica pensando que embora Jim não represente mais uma ameaça, ele ainda quer vê-lo eliminado. O pobre garoto caminha pela rua percebendo que a dor é tão forte que ele tem cada vez menos força. Ele repete mentalmente que não quer partir agora, mas depois de um tempo ele cai no chão de exaustão. Imediatamente um buraco aparece no céu. Em seguida um relâmpago brilhante semelhante a um cometa voa em sua direção e logo colide com o corpo do garoto. Essa coisa imediatamente se agarra ao nosso protagonista Jim e lhe dá uma espécie de aura amarela. O cara imediatamente abre os olhos de surpresa. E depois acrescenta a si mesmo que não achava que a lendária técnica secreta da reencarnação ainda funcionaria. Ele renasceu. Enquanto isso, um homem grita o nome de Tianfen e pergunta por que ela está fazendo isso. Se ele sempre a tratou como filha, a menina só pede desculpas e diz que se ele não for eliminado, então ela terá que viver em sua sombra para sempre e nunca se tornará a deusa mais poderosa da guerra. Outro homem se dirige ao homem traído pela filha de Men Jinshen, e acrescenta que ele é um guerreiro ignorante. O outro diz que o poder do grande deus demônio está além de sua imaginação. Mas o mestre Men, que está sendo apunhalado, percebe que todos se uniram para querer destruí-lo todo esse tempo, mas a ideia de unir forças para eliminar o deus demônio e acabar com essa era das trevas é igualmente ilusória, pois esqueceram completamente do juramento de proteger a humanidade e foram corrompidos pela própria ganância. Em vez disso, eles o veem como uma ameaça, mas será que eles realmente acham que podem vencê-lo assim? Men é o guerreiro mais forte conhecido pela humanidade e o único deus da guerra de rank SSS. Obviamente ele não pode cair tão facilmente. Men promete que voltará e se tornará mais forte do que antes. Logo um círculo brilhante aparece em seu lugar, que imediatamente envolve em torno de seu corpo e o direciona para cima. Esta era a lendária técnica secreta da reencarnação, a mesma usada em Jin. Logo após sua armadura cair no chão, Men diz a Tianfen que ela e os outros devem apenas esperá-lo. Uma vez que ele sobreviveu, ele vai erradicar seus pecados um por um. Mas então Men pergunta em voz alta o que há de errado com esse corpo que ele foi parar. Parece ser o veneno de um lagarto de cristal cinza. Ele diz que o corpo está tão enfraquecido devido ao envenenamento longo que os órgãos internos já estão em buracos, simplesmente destruído. Nesse momento percebemos que ele pegou o corpo de Jin. Men fica chocado que o garoto não despertou e pergunta como sua alma poderia escolher um corpo tão inútil. Então ele começa a ver as lembranças de Jin, adoção, pais desaparecidos, traição e irmão ingrato. Então, por causa das circunstâncias semelhantes com a vida Simen, sua alma escolheu Jin. Como o garoto tinha uma vontade tão forte antes de partir, Men promete que vai cumpri-la imediatamente. O homem percebe em voz alta que a alma de Baidin se dissipou e a reencarnação está completa. Men realmente se tornou o mestre desse corpo. Mas esse corpo é tão fraco que a chance de se tornar um herói é de menos de 1 em 1 milhão. Sem mencionar o retorno ao nível anterior, talvez seja difícil que Men realize o último desejo de Jin. Men lembra que em sua vida anterior ele era o homem mais forte com rank SSS, então o impossível pode se tornar possível. Ele domina uma enorme quantidade de habilidade, então deve haver algo que melhore sua força física e lhe permita mudar o destino contra a vontade do céu. Nosso protagonista Men começa a pensar em qual técnica secreta seria mais adequada. Exatamente a lei do Nirvana é os 6 caminhos do renascimento que ele havia adquirido. Os 6 caminhos do renascimento é uma arte secreta lendária, que Men encontrou em conjunto com a reencarnação nas misteriosas terras do vazio. Uma vez que a reencarnação provou sua eficácia, então Men acredita que os 6 caminhos dessa mesma reencarnação devem funcionar. Se ele dominasse, ele definitivamente seria capaz de mudar esse corpo e ganhar ainda mais poder do que em sua vida anterior. No entanto, para se transformar ele primeiro precisa entrar no portão estelar e passar pelo processo para despertar. De hoje em diante Men assume o nome de Baidin, e é com esse nome que ele voltará ao topo e se tornará o mais forte do mundo. Na cidade do amanhecer, em frente ao portão estelar, o cara pensa consigo mesmo que essa cidade está localizada na parte sul do planeta. Está muito longe de onde ele morava, que era a cidade celestial localizada no norte. Esse lugar também é bem longe da influência de Tianfeng. O mais importante é secretamente tornar-se mais forte. A cidade do amanhecer é uma grande metrópole da região sul, e há também uma grande gama de profissionais aqui. Men acredita que Jin era como eles,
lutando dia e noite em lugares selvagens para aumentar a força e alcançar o sonho de despertar. Aproximando-se da recepção, Men diz que quer se inscrever para participar do despertar. O homem responde se referindo a ele como Jin, dizendo que o mesmo já tentou 2 vezes este mês e falhou em ambas. Embora seu pai tenha sido o capitão do grupo desperto e ele tenha direito a tentativas gratuitas, com o seu potencial pode esquecer o despertar, o recepcionista acrescenta que isso não passa de um desperdício de recursos. Imediatamente Men franze a testa e pergunta o que ele disse. O recepcionista pensa consigo mesmo quando esse garoto se tornou assim. De repente chega o capitão da guarda chamado Shaibo. Ele esbarra no cara com o ombro e pergunta o que aconteceu. O homem começou a contar algo para o capitão. O protagonista só pensa que, de acordo com as memórias deste corpo, quando o capitão Shai era jovem, ele foi salvo pelos pais de Jin, então como ele tratará o filho de seus salvadores? Men se pergunta mentalmente se o capitão será ingrato igual Fan Bin. Mas o homem imediatamente grita para o funcionário que ele é um idiota, acrescentando que a família Bei é uma família de despertos há gerações, eles deram uma grande contribuição para o desenvolvimento da cidade, então qual é o problema para aceitar a candidatura? O capitão pergunta onde está o mapa estelar do despertar. Depois de alguns segundos ele chama Men e o convida para pegar o cartão estelar e participar do despertar. Shai sussurra que se ele falhar desta vez, ele deve procurar um abrigo, e o aconselha a não ficar no território da residência dos despertos porque é perigoso. Depois disso o homem sai. Men pensa consigo mesmo que Shai é a pessoa que sabe retribuir a gratidão. Logo ele sobe as escadas para o brilhante despertar, o mapa estelar o sugou para dentro do portal. Depois disso, o próprio cara entra e aparece em algum cômodo com muitas silhuetas douradas. Ele percebe que esse corpo é incapaz de suportar até mesmo a pressão do lugar do despertar, o que não é surpreendente porque ele foi envenenado por tantos anos. Será extremamente difícil conseguir despertar um potencial. Para despertar é necessário que a pessoa estabeleça uma conexão com as estrelas e crie um contrato, resultando no despertar de uma classe e se tornando um profissional. Quanto mais luz das estrelas ele atrair, mais transformação seu corpo sofrerá. Isso promete uma enorme vantagem em um futuro brilhante, e aqueles que falhar se tornaram pessoas comuns sem talentos. Men percebe que embora haja uma estrela ressoando com esse corpo, sua condição ainda é muito fraca. É impossível obter uma quantidade normal de luz e formar um contrato. No entanto, ele presumiu que a julgar pela luz da estrela, mesmo que ele a pegue e possa despertar, a transformação não será completa. Se quiser voltar, ele terá que correr o risco e dar tudo de si. Men decide experimentar a lendária arte secreta dos 6 caminhos da reencarnação. É necessário acender uma enorme quantidade de poder espiritual e invocar a roda dos 6 caminhos. Em seguida reunir o poder de luz de inúmeras estrelas, purificar e transformar seu corpo. Em sua vida anterior, o poder de sua alma era forte e embora ele tenha sofrido perdas após o renascimento, o poder de sua alma deve permanecer forte. O protagonista imediatamente ordena que essa mesma força anímica se acenda. O que funciona porque logo seu corpo é cercado por todo um fogo e se transforma até em um furacão, mas depois se dissipa. Men no meio do círculo ordena que a roda de 6 caminhos ative. Imediatamente uma estrela pisca intensamente no céu de onde um raio amarelo e ardente cai no cara. Em seguida o corpo do protagonista começa a desaparecer rapidamente neste enorme brilho, enquanto o resto das pessoas só pode imaginar o que acabou de acontecer. Men diz em voz alta que este é um sucesso e as 6 formas de reencarnação provaram valer a pena. Mas este é apenas o primeiro passo. Agora é hora de conter a chama das estrelas e conseguir o verdadeiro despertar. Para conseguir o despertar, você precisa suportar as chamas. Embora o protagonista tenha experimentado isso em todos os seus anos, realmente dói. Mas para ele não é nada. O homem grita alto e depois respira forte. As chamas só se acendem, mas depois aos poucos vai se apagando e virando fumaça, o que faz com que ele pergunte em voz alta se realmente acabou. Então uma enorme bola roxa aparece atrás dele. O protagonista acrescenta que agora parece verdade. Ele ordena que essa bola se mova, o que imediatamente enquadra seu corpo com chamas roxas. E então ele termina chamando todas as chamas estelar. A primeira é laranja, depois azul, depois verde e depois mais uma roxa. O protagonista de pé em um círculo só pergunta se os 6 caminhos da reencarnação correspondem aos 6 tipos de chama das estrelas. Esse despertar é inédito e perigoso, mas quanto maior o perigo, maiores os benefícios. Men vai usar isso para endurecer o corpo. Em seguida ele ordena a Nirvana para revivê-lo das cinzas.
Lá dentro há um renascimento. Ele continua sentado em uma espécie de ovo. Logo começa a rachar e cair aos pedaços. O protagonista aparece dentro e aperta os punhos. Ele diz em voz alta que o corpo foi restaurado e o veneno foi completamente removido. Os 6 caminhos da reencarnação merecem ser uma lendária arte secreta que pode mudar o destino. Agora o despertar está completo. Após o despertar, o corpo melhora dependendo da classe despertada. O físico forte de um guerreiro, a velocidade e agilidade de um ladrão, o interior de um mago, a visão afiada de um arqueiro, a vontade inabalável de um cavaleiro, a percepção específica do invocador. Afinal, qual será a classe que o protagonista despertou? Men aprendeu muito em sua vida passada, e ele simplesmente conseguiu despertar em todas as classes citadas acima. Agora não vai demorar muito para ele ter sua vingança. O teto começa a rachar e o homem diz que o espaço estelar começou a se dissipar. Isso significa que o procedimento de despertar terminará em breve e é hora de sair. Assim que o protagonista sai, ele dá de cara com o irmão ingrato de Baidin, que imediatamente pergunta o que ele está fazendo aqui, mas Men apenas passa por ele sem falar nada. Fan abre os olhos surpreso por ter sido completamente ignorado. E ele diz a si mesmo que depois do último envenenamento Jin não deveria ter sobrevivido. Mas isso não é um problema, já que ele pode simplesmente eliminá-lo. Fan saca uma espada e continua a dizer para Men que está no corpo de Jin, que ele é um lixo que não ousou ouvi-lo, e em nome de seus pais ele lhe ensinará uma lição. Fan corre em direção a Men e ordena que ele pare. Uma pessoa grita para que ele não faça isso. Fan usa o ataque de cobra e grita que seu irmãozinho não deve culpá-lo por isso. O protagonista se prepara com o golpe de bronze que é um pouco inferior, mas dado a sua experiência como o deus mais forte, ele vê muitos lugares abertos em Fan e seu ataque se torna inútil. Além disso, Men despertou 6 classes, então mesmo que eles tenham uma diferença de 2 graus, o protagonista pode simplesmente dar um soco na cara dele. O soco foi tão forte que Fan saiu voando. Ele é imediatamente notado por outras pessoas, que são surpreendidas que ele foi atingido pelo seu fraco irmão Jin. Fan fica indignado e acredita que o protagonista só teve sorte de tê-lo acertado. Enquanto isso, Men percebe que como acabou de despertar, então ele ainda não tem habilidades de classe. Foi bom ele conseguir achar um espaço desprotegido e acertar Fan, mas isso não é suficiente para vencê-lo. O Capitão Shai se aproxima de Fan e diz que viu o que ele fez. Ele tentou eliminar alguém perto do portão estelar e foi logo alguém que acabou de despertar. Então Shai pergunta se ele tá querendo ser preso. Fan informa que o protagonista tentou despertar muitas vezes, mas tudo é em vão, e o capitão sabe perfeitamente disso. Fan ainda fala que o capitão deveria ser demitido por abuso de poder. Shai responde que qualquer pessoa com visão pode confirmar que o garoto despertou. Outras vozes começam a ser ouvidas dizendo que o golpe de Jin foi forte e uma pessoa comum não era capaz de tal coisa. Fan começou a pensar que impossível, ele vem envenenando o corpo desse garoto por anos. E não faz muito tempo que ele foi exposto ao veneno do lagarto de cristal cinza. Nesse momento o capitão se aproxima do protagonista para ver sua classe. O homem imediatamente relata em voz alta que sua classe é guerreira. Então explica seu golpe. As pessoas começaram a dizer que Fan é muito burro, pois ele não usou as vantagens da sua classe de ladrão para bater de frente com um guerreiro. O outro cara questiona se realmente a classe do protagonista é essa, pois ele lembra que quando despertou como guerreiro ele não teve todo esse poder. O próprio Men acha que o despertar das 6 classes é um evento chocante demais, então se isso for exposto, ele pode virar alvo de alguém perigoso. Men possui uma técnica secreta de respiração da sua vida passada. Através dessa técnica ele consegue esconder suas classes e deixar apenas a de guerreiro à mostra. O capitão chama o rapaz e diz que seus pais definitivamente ficariam orgulhosos dele. Em seguida o encaminhou para a guilda dos guerreiros para estudar e melhorar. O homem também pede que ele tente descobrir um talento suplementar para que consiga se tornar um profissional despertado de alto nível. O cartão diz guerreiro aprendiz, e Shai avisa que o protagonista já perdeu muito tempo, então ele precisa ir agora. Men concorda e pergunta quando vai ser a avaliação mensal de talentos. O capitão aponta para os veículos blindados e fala que esse grupo vai sair da cidade para avaliação de talentos, e questiona se o protagonista está interessado em realizar uma avaliação agora. Men confirma. O homem imediatamente pergunta se ele está louco e questiona se o cara sabe que só existe apenas uma tentativa. Então Men responde que sabe disso. O capitão fala que ele finalmente despertou então porque quer perder sua única chance.
O capitão explica que quando as pessoas passam pelo despertar, elas recebem o status de discípulo. Os alunos estudam e melhoram suas habilidades na guilda por pelo menos 3 anos, e só depois de ter recebido o conhecimento suficiente eles vão para a avaliação de talentos. Apenas lá você pode obter um talento suplementar, assim se tornando um profissional de alto nível. O capitão ainda explica que o talento suplementar é uma habilidade passiva, cada classe pode obter apenas uma. E ele pode ser um talento bom ou ruim, isso determina suas futuras conquistas, então o jovem precisa se preparar bem para conseguir se mostrar na avaliação, essa é a chave para conseguir um bom talento. O capitão chama Man e diz que ele deve levar isso a sério. O rapaz apenas sorri e pede para o tio não se preocupar pois ele tem certeza absoluta. Depois disso, muitos alunos vão para esses mesmos vagões e carroças. Fan diz em voz alta que seu irmão acabou de despertar e já quer passar por uma avaliação de talentos. Isso representa uma ameaça viva e uma arrogância, então o cara começa a pensar em como se livrar dele. Nesse momento o protagonista está pensando em como aquele ingrato ainda planeja seu fim. Quando ele receber o talento suplementar e se tornar um verdadeiro despertado, aí o inútil do Fan vai pagar por tudo. A cidade é coberta pela luz do portão estelar, fora dele há muitos monstros assustadores à espreita, eles são extremamente ruins e anseiam ferozmente pelas almas humanas. Os monstros têm medo da luz do portão e não ousam se aproximar da cidade. Mas quando uma grande quantidade de monstros se reúnem, sua sede vence o medo e essa onda catastrófica varre a cidade. Na história da humanidade, há muitas cidades capturadas por monstros. Quando o portão é destruído e a luz se apaga, inúmeras pessoas se tornam alimento para monstros. Não importa quantos despertos resistam e protejam a cidade. Foram nessas batalhas que muitos profissionais sacrificaram suas vidas e tornaram-se mártires. Cada mártir invoca a luz da Porta das Estrelas com uma vontade indomável e ganha a imortalidade sob a cobertura da estrela. Muitas lápides emitem uma enorme quantidade de energia estelar, distorcem o espaço e criam uma dimensão especial conhecida como a Terra dos Dons Estelar. Toda pessoa desperta participa da avaliação de talentos para a continuação da glória dos antepassados. Eles podem receber um talento que o acompanha, herdado de seus antecessores. Enquanto isso, o protagonista está dentro do vagão. Ele quase leu um livro completo com o título de Heróis da Cidade do Amanhecer. Nele explica que os monstros vivem principalmente perto da cidade, então vale a pena focar em monstros desse tipo. Embora as provações mudem de cidade para cidade, a maioria das regras da Terra dos Dons da Luz permanecem inalteradas. Em sua vida anterior, Man nasceu em uma família comum sem qualquer apoio de seus pais. Foi um milagre que ele tenha conseguido obter uma classificação de ouro do talento suplementar. Naquela época, o talento de classificação de ouro era de 1 a cada 10.000 pessoas, talento de prata era 1 em cada 1.000 pessoas, o de bronze era 1 em cada 100 pessoas, e o de ferro podia ser obtido 1 em cada 10 pessoas, mas a maioria ficava com o nível mais baixo. E 1 em cada centenas de milhares ou até milhões recebe um talento épico. Desta vez o protagonista pode alcançar um talento muito mais alto do que em sua vida anterior, de acordo com a lenda. Para fazer isso você precisa entrar na parte mais profunda da Terra do Dom Estelar. Nesse momento eles são informados que chegaram. Alguns alunos começaram a conversar. Um cara fala que espera pelo menos receber uma habilidade acima do nível bronze, porque aí ele vai ficar rico. O outro cara fala que apenas 1 em cada 100 consegue. Nessa hora eles percebem o protagonista e perguntam se ele finalmente conseguiu despertar. O outro responde que não sabe quantas vezes por ano você pode solicitar para fazer o teste de despertar sem pagar os custos. Mas graças aos pais até um inútil desses conseguiria despertar. Eles ficam chocados ao ver o protagonista lendo um livro e falam que ele deve ter sofrido algum dano cerebral depois de despertar. Man começa a falar mentalmente que esses caras se tornaram discípulos despertos e estudaram por 3 anos em grandes guildas, mas ainda são tão ignorantes. Parece que essas guildas fornecem apenas conhecimentos básicos. As informações realmente valiosas são distribuídas entre os despertados de alto escalão. Os tolos não sabem, mas na avaliação da Terra Estelar o mais importante não é a força, mas a sabedoria. O protagonista escuta alguém chamando Lin Shi. Essa garota pertence à família Lin, e é uma gênia que despertou aos 11 anos de idade, e há 5 anos atrás ela passou na avaliação de talentos. Todos estavam se perguntando o que ela estava fazendo aqui, até o próprio Man não entendia. Ele começa a analisá-la. Sua aura não é mais forte do que um discípulo comum desperto, mas tem uma densa concentração de poder da alma.
Os guardiões aparecem e se apresentam. O primeiro é Shegon, de 34 anos. Ele é o mentor da guilda dos arqueiros da cidade Amanhecer. O segundo é Duan, de 36 anos, também da guilda dos guerreiros da cidade Amanhecer. A força de ambos é da classificação C. Duan fala que soube que a joia da família Lin despertou a classe arqueira aos 11 anos. Desde então ela vem se preparando há muitos anos. Aparentemente a avaliação será frutífera. Parece que sua guilda de arqueiros receberá um verdadeiro tesouro. Gon apenas responde que eles não julgarão tão rapidamente. A avaliação do talento depende da sorte e é muito cedo para dizer uma coisa dessas. Mas o homem pensa consigo mesmo que, de acordo com informações internas, a família Lin vem se preparando todo esse tempo para que a garota consiga despertar um talento de alto escalão. A família está confiante em suas habilidades. Duan começa a pensar nisso e diz que o talento suplementar realmente depende da sorte. Então a garota pode acabar com uma classificação de ferro. Gon imediatamente chama sua atenção e diz para não falar isso. Duan responde que só está falando a verdade. Enquanto isso, as pessoas começam a gritar para começar logo a avaliação. Uma silhueta preta e amarela pergunta se está tudo no lugar. Então começa a dizer que acredita que não precisam contar nada sobre a avaliação porque já sabem de tudo. Mas antes de entrar nas terras dos dons da luz, eles deveriam homenagear os antepassados que aqui descansam. Foi graças aos seus sacrifícios heróicos que eles ainda existem. O homem continua dizendo que eles estão aqui para continuar o legado de seus antepassados. Existe bastante perigo nessas terras e esta é a primeira batalha deles para se tornar um profissional. Então, se eles não levarem isso a sério, nada garante que volte vivo. Gon diz que essas terras estão abertas apenas por um dia, então eles devem aproveitar essa oportunidade. Ele também informa que o talento que eles receberão dependerá de sua sorte. Imediatamente uma porta se abre e mostra um portal de onde emana um raio. A avaliação começa e todos os alunos começam a entrar no portal, e se encontram na Terra do Dom Estelar. O cara vê novamente o protagonista lá dentro ainda lendo o livro, e pergunta se ele é estúpido ou o quê. O cara diz que se ele continuar assim não vai sobreviver. Nesse momento um cara grande chama por ele e diz que o conhece. Se aproximando de Men, o estudante pergunta se ele é por acaso o famoso Lixo Baidin, e depois acrescenta que se quiser decorar livros deve ir para a sala de aula. O prota começa a encará-lo, e o estranho questiona o que ele está olhando. Em seguida pergunta se ele quer apanhar, mas o protagonista passa e diz que é melhor o gordo procurar cuidar da saúde. O cara se vira e pergunta como um lixo como ele ousou chamá-lo de homem gordo. De repente esse mesmo menino é cercado por uma cúpula escura. Logo ele é cercado por aranhas com rostos humanos. Esse monstro é Rank F. O homem do lado de fora pergunta como eles podem lidar com uma aranha de rosto fantasmagórico se eles ainda não são profissionais. Todos imediatamente escutam uma voz dizendo que o gordo foi reprovado. Alguém está chamando todo mundo para olhar para a habitual cor branca de talentos. Como o cara foi reprovado no exame, então o talento que o acompanha é de nível inferior, não há futuro brilhante para o homem gordo. O protagonista continua avançando com o livro. Muitos continuam a passar nos testes. Alguém passou pela avaliação e recebeu classificação de nível bronze, então o cara rapidamente agradeceu. Este é um teste do espírito heróico na Terra do Dom da Luz Estelar. Se passar você recebe um talento suplementar de um certo nível do espírito heróico do ancestral. Mas se você falhar, então você só pode obter um talento de nível inferior. O protagonista é imediatamente cumprimentado pelo olho de Lin Shi, que pergunta se ele quer ir mais fundo. A garota acrescenta que na parte mais distante dessas terras você pode obter um talento do mais alto nível. Mas a avaliação do espírito será mais assustadora e corre risco de vida. Ela o aconselha a pensar bem antes de seguir em frente, mas o rapaz só se afasta agradecendo a moça pelo aviso e diz que ele também lhe dará conselhos. Contando com forças externas é impossível passar na avaliação do espírito heróico. Ela pergunta sem entender que forças externas ele está falando, e diz que esses caras são apenas marionetes criados pela sua família. A garota se perguntou como o protagonista conseguiu classificar os bonecos se ele é apenas um aprendiz. Enquanto isso, Men já se encontra em outro lugar. Ele fala que se seu livro estiver certo então deve haver um espírito heróico de um guerreiro de patente de prata em algum lugar próximo. De repente um raio azul brilhante voa para ele do nada. Men percebe isso a tempo e consegue se esquivar. O raio atinge a silhueta de um homem. O espírito heróico parece intrigado e então pede desculpas. O espírito fala que ele veio para obter o talento de classificação épica, mas imediatamente se dissolve.
O que fez Men chegar à conclusão que talvez esse espírito do ancestral da categoria prateada sentisse que sua alma era diferente do resto. Este exame dura apenas um dia e o protagonista não pode mais perder tempo. É fácil se perder nessas terras, já que só tem luz para guiá-los. Felizmente todos os espíritos heróicos dos antepassados estão registrados aqui e podem ser usados como coordenadas e encontrar o caminho mais curto. A localização desse espírito estava correta, por isso o livro não mente. Em seguida, virando para a direita, o protagonista provavelmente chegará à parte mais profunda da Terra do Dom Estelar. O cara começa a avançar em saltos rápidos. Ao longo do caminho ele encontra dois espíritos que aparecem do mesmo raio. Men não entende por que eles estão lutando. Aparentemente ele subestimou o fato da sua alma ser atrativa para os espíritos de seus antepassados. Men pede desculpas a eles e grita que está aqui para um talento épico ranqueado. Ao longo do caminho o protagonista atraiu muitos monstros épicos. Parece que desta vez ele tem grandes chances de conseguir uma classificação épica. O garoto escuta alguns barulhos nos arbustos, então ele se aproxima e vê que é aquela garota da família Lin. A garota pergunta o que está acontecendo e por que o ancestral da família Lin está tão irritado. As flechas amarelas do espírito caem no chão e em seguida um focinho aparece de dentro. Gradualmente se projeta com chamas azul turquesa. Os cães são esqueletos ranqueados de nível E. A garota confirma que as flechas se transformaram em monstros de 3 categorias. Este não é um exame espírito heróico qualquer. Na verdade seu ancestral quer eliminá-la. Lin tenta chamar o espírito ancestral dizendo que ela é sua descendente, então pergunta por que ele está tentando machucá-la. Ela pede que ele dê pelo menos um motivo. O espírito apenas grita que ela é indigna. Ele repete isso inúmeras vezes enquanto outra flecha voa e se transformou em outro enorme cão, mas Lin consegue golpear sua flecha com um arco, o que faz com que a criatura simplesmente se desintegre. Ela mesma começa a explicar que o avô sempre disse que suas habilidades são as melhores de todas, e ela é a esperança para o renascimento de sua família. Então por que esse ancestral está tão irritado e fica repetindo que ela é indigna? Lin acha que deve haver algum engano. Mas o espírito imediatamente puxa a corda do arco novamente e continua a chamá-la de indigna. Lin continua a perguntar o que fez de errado. O protagonista chama a jovem e pergunta se ela ainda não percebeu o que exatamente ela fez de errado. A garota imediatamente pergunta por que ele está aqui, até o espírito se distrai com ele. A garota explica que depois de seu despertar aos 11 anos, ela não relaxou nenhum momento e praticou durante 5 anos antes de vir para cá. Ela havia temperado sua alma até o limite de um discípulo desperto. Ela trabalhou tanto em seu desenvolvimento para que o ancestral heróico pudesse reconhecê-la neste século. Lin é o gênio mais notável da família e uma arqueira com grande potencial. A menina fez todos os esforços para chegar até aqui e enfrentar o espírito dos ancestrais hoje. Então mesmo que não sobreviva, ela ainda vai lutar. A garota instantaneamente percebe que tem algo e pergunta se está realmente a ressonância com o espírito heróico. Men responde que ela finalmente percebeu. Não é a sua habilidade de combate que conta, mas a sua coragem e determinação que são avaliados no teste dos espíritos heróicos. Então vir aqui com 2 marionetes além de trapaça também mostra um sinal de fraqueza. A garota percebeu que foi isso que ele quis dizer quando a viu no começo. O exame é aprovado e Lin grita que finalmente acabou. O espírito estende a palma da mão para ela, de onde aparece um sinal. Ela grita feliz que recebeu o talento suplementar dos seus ancestrais. O protagonista acha que tudo isso não é ruim porque ela recebeu o talento do ouro. Parece que ela terá um futuro brilhante. A chama logo se dissipa e tudo volta a ficar cinza. A moça agradece, e ele manda ela sair daqui o mais rápido possível. Ao longo dos anos houveram alguns espíritos que sofreram mutações, e eles podem se transformar em espíritos malignos e cruéis, e se Lin os encontrar, ela entrará em uma situação muito perigosa. A menina simplesmente responde que está tudo bem e então decide perguntar por que ele veio para cá, afinal esta é a zona de espíritos de ouro. O garoto responde que é natural que ele também queira um talento épico. Depois de escutar isso, a garota pergunta surpresa se ele também quer um talento ranqueado com ouro. Então diz que a aura dele é fraca em comparação com os outros discípulos despertos. O protagonista só pergunta se ela entende de alguma coisa. Em seguida fala que só precisa que ela mantenha isso em segredo e não conte a ninguém sobre ele. A garota apenas se pergunta por que ele sempre se comporta de forma tão arrogante. Então Lin fica em choque quando vê que ele está indo para a parte mais profunda da Terra do Dom Estelar. O protagonista chega em frente ao portão, a chamada projeção das portas do inferno. Sem dúvida ele está no caminho certo.
Imediatamente o portão se abre, fazendo com que ele se dobre nos joelhos por causa da pressão. A capacidade de combate do monstro guardião é pelo menos de nível D. A lacuna de energia espiritual é muito grande e apesar do monstro guardião o atacar, a força espiritual que ele exerce é muito grande e seu corpo mal consegue ficar de pé. A energia espiritual do monstro de nível D é de pelo menos 900, enquanto a energia espiritual dos discípulos despertos é de apenas 30. Men pensa consigo mesmo que embora essas terras não sejam inteiramente baseadas no poder de combate, mas se seu corpo não puder resistir à experiência, sua sabedoria e coragem serão inúteis. A concentração de energia espiritual é dezenas de vezes maior do que no mundo exterior. Este é o melhor lugar para se desenvolver. Já se passaram algumas horas desde que a avaliação começou. Ele ainda tem tempo, então vale a pena ficar mais forte. Então nesse momento ele vai testar uma arma secreta, chamada Kigon Infinito. Essa é uma técnica secreta de nível épico que ele acidentalmente obteve em uma vida passada. Há diferentes razões pelas quais ele foi capaz de alcançar tanto sucesso, mas essa técnica era insubstituível. Um círculo azul imediatamente se forma atrás dele. O protagonista percebe que a energia está sendo absorvida mais rápido do que no passado. É porque ele obteve as 6 classes do desperto. Como a absorção da taxa foi aumentada, há uma densa concentração de energia que o homem pode absorvê-la como ele quer. Nessa velocidade, cultivar por um dia que equivale a alguém que vem cultivando por um ano. Depois de algum tempo, a quantidade de energia espiritual do protagonista atingiu o nível máximo para um aluno de 99 pontos. Antes de receber a habilidade, ele é incapaz de se tornar um verdadeiro desperto. Seu corpo também não consegue absorver mais energia espiritual, mas uma energia espiritual de 99 pontos e um poder aumentado em 6 vezes, devem ser suficientes. Um cão está deitado nos degraus perto do portão, logo ele vira a cabeça para ele. Men se pergunta em voz alta se está realmente a aparência de um cão infernal. Ele é considerado uma existência extremamente perigosa entre os monstros de rank D. Especialmente as chamas espirituais localizadas na parte de trás, tocá-las é o suficiente para queimar sua alma, algo extremamente aterrorizante. Outros espíritos começaram a se reunir e falaram que finalmente depois de centenas de anos alguém finalmente veio enfrentar o teste mais profundo. Os outros espíritos dizem que vão esperar ele lidar com um cão infernal. O herói respira fundo e termina falando em voz alta que no final é apenas um filhote com um pedaço da alma do inferno. O monstro imediatamente corre e parece estar usando supressão de energia espiritual. Men diz que se isso tivesse acontecido antes ele teria ficado com medo, mas agora esse tipo de supressão da energia espiritual é inútil contra ele. O cão abre bem a boca enquanto o herói se move rapidamente sob suas patas. Então em um segundo o protagonista infligiu um ferimento em sua coxa, com sua lâmina, como esperado de seu poder de luta atual. Men grita que ele é apenas um cachorrinho fraco. O cão imediatamente grita alto e causa uma onda explosiva. O rapaz acrescenta que após a provocação seu inimigo se irritou. O cão imediatamente corre para frente em direção a ele e quando restam alguns metros ele abre a boca amplamente, mostrando presas e língua. Imediatamente tudo fica escuro. Men de repente coloca a cabeça para fora do nariz dele, encontrando-se bem na frente do focinho do cão. Ele diz que no fim das contas é só o fundamento para avaliar o despertar dos alunos, então ele estala seus dedos e o espírito se desmorona em pequenos fragmentos. O protagonista fala que não importa o quão poderoso seja, sempre existe um limite. Assim que ele o provocou, o cão ficou com raiva. Os verdadeiros cães do inferno são imortais e como todas as criaturas imortais, as emoções são estranhas a eles. O cão é apenas uma projeção para assustar o candidato e verificar se ele tem habilidades de luta e coragem para resistir a tal monstro. Logo o portão escuro se abre completamente bem na frente de Men, deixando-o entrar. Então este é o chamado portão do inferno. O cara logo passa completamente por dentro e os portões vão se fechando aos poucos. O canto mais distante dessas terras é assim. Não parece um inferno, muito pelo contrário, parece um vale de sacrifícios. Existe com certeza uma classificação épica. Mas então o protagonista se distrai com algo e se abaixa gritando quando um enorme raio de fogo aparece acima dele. O protagonista percebe que é um ataque poderoso de nível S. Se ele for atingido então acaba tudo para ele. Uma chama brilhante com uma espada para bem na frente de seu rosto forçando-o a olhar para cima. Na frente dele uma coluna inteira de fogo imediatamente se ergue, na qual uma silhueta se aproxima.
Um espírito heróico de nível épico aponta uma arma para ele, mas Men pede que ele pare. Eles ficam opostos uns aos outros enquanto seus corpos são envoltos por uma chama amarela que brilhava intensamente. O rapaz chama o espírito e fala que ele não chegou aqui por causa da sorte. O cara pergunta como um mero aprendiz ousou vir até aqui, e promete que vai mostrar do que um verdadeiro espírito épico é capaz. O protagonista pede para não o subestime. No final, o principal neste teste é a força. O espírito admite que não pode competir nem mesmo com um discípulo. Men pensa consigo mesmo que parece que o espírito preservou todo o conhecimento de sua vida passada. Assim ele será muito mais forte do que o espírito da classificação de ouro. O espírito diz que ele é um garoto eloquente, e em seguida pergunta se ele realmente pensou que se chegasse aqui poderia derrotar um espírito épico. Então o espírito irá mostrar o que o poder de um espírito heróico épico significa. Ele aperta sua espada que está cheio de chamas. O homem começa a se mover rapidamente e consegue transportar o protagonista para uma arena. Men se desespera e percebe que seu poder espiritual voltou para Rank E. A quantidade de energia espiritual era agora de 400 pontos. O espírito começa a dizer que há pouco seus discursos foram tão arrogantes, então eles devem ver o que ele dirá quando chegar lá. Imediatamente outros espíritos começam a conversar entre si. Um disse que o espírito Lin Wei se aproveitou do descuido deles para arrastar o protagonista e colocá-lo numa ilusão de teste, e agora eles não podem fazer nada. O espírito Lin Wei alcançou o posto S durante sua vida. Um dos espíritos diz que pela primeira vez em centenas de anos um aluno veio para cá, mas a classificação épica é muito pesada para os estudantes. O protagonista, tem um físico incrível, como se tivesse todas as classes ao mesmo tempo. O jovem é realmente um talento extraordinário. Instantaneamente aparece outro espírito que começa a gritar o que diabos Lin Wei está fazendo, e pergunta como ele ousa ir contra as regras. Enquanto isso, o protagonista acha que a classificação do espírito é tão poderosa que ele foi capaz de movê-lo para uma arena ilusória. A espada que segurava o espírito é descartada e logo foi presa na pedra. O espírito aparece falando que ambos têm o rank E, e agora estão na mesma posição. Se ele cometer pelo menos um erro não passará no teste. O protagonista pergunta se ele nem sequer vai usar uma arma em batalha com ele. Men acredita que apenas a experiência do inimigo como um antigo deus da guerra de classificação S não seja o suficiente para vencer. O espírito fica surpreso ao notar que se trata de uma esgrima incomparavelmente habilidosa, e é um estudante capaz de tal coisa. Mesmo com uma arma na mão seria difícil resistir a um ataque tão impiedoso. O protagonista corre com sua espada e golpes afiados, constantemente se movendo no espaço. O espírito grita que não pode se esquivar, ele não sabe como isso é possível. As habilidades que Men mostra são ainda mais fortes. Parece que o espírito está lutando contra um deus da guerra de pelo menos SS de rank. Ele nunca tinha visto uma pessoa assim em sua vida, um verdadeiro gênio. O herói pede para não se preocupar com ele. Ao mesmo tempo, para dar tudo nesta batalha, o espírito aperta os dedos flexionando os punhos, e então ele chama a espada de volta para ele novamente, a puxando para fora da pedra. O espírito levanta sua arma para atacar e imediatamente suas armas começam a colidir. Houve inúmeros golpes, mas em algum momento o protagonista apenas direciona sua lâmina bruscamente para frente. Ele golpeia a espada e o espírito acabou deixando ela se soltar de suas mãos. Men sorri e fala que foram 10 golpes, então o homem perdeu. Ao abaixar a arma, o espírito concorda calmamente com ele, e o protagonista pensa para si mesmo que foi a aprovação perfeita no teste. Isso deve ser o suficiente para o talento épico suplementar e ele pode superar sua vida passada. Assim que Men está prestes a dizer algo, ele percebe com surpresa que está só. O garoto pergunta onde está o espírito e se questiona se ele exagerou tanto que a criatura desapareceu. Depois disso, ambos se encontram nos corredores do portão. Os espíritos ficam surpresos ao notar que a prova realmente terminou tão rápido, mas como Lin não transferiu o talento, então provavelmente o cara perdeu. Nesse momento eles perceberam que Men ainda não recuperou a consciência. Isso significa que ele ainda está na arena ilusória. O espírito assume que perdeu para o garoto. Os espíritos não acreditaram e disseram que é algum equívoco, mesmo que o nível da força seja de rank E. O espírito não deveria perder. Ele relata que não houve sorteios e ele realmente sofreu uma derrota completa. As habilidades deste jovem não são inferiores em nível às suas. Depois de um tempo, os espíritos começam a gritar que só a avaliação de Lin não é suficiente. Suas palavras por si só não são suficientes para convencê-los.
Nesse momento 6 espíritos aparecem na frente do protagonista. Esses 6 espíritos épicos apareceram de uma só vez. Mei não esperava que haveria tantos espíritos heróicos de nível épico no mesmo lugar. Muitas batalhas ferozes já foram travadas aqui. Um dos espíritos pensa que mesmo diante de espíritos de todas as classes, Mei não parece abalado. Ele diz que está realmente empolgado para ver qual será o seu desempenho. O espírito chama o jovem e diz que ele derrotou o Lin e recebeu sua aprovação. Agora querem oferecê-lo para passar em um teste de classificação mais alta, podendo lutar contra os 6 espíritos épicos. E se ele superar, então todos lhe concederão o talento suplementar. Mas se perder ele sairá sem nada. O homem o interrompe e informa que ele deve pensar com cuidado. Ele também pode sair agora com o talento de um guerreiro de nível épico. Uma das meninas diz que a julgar por sua aparência, ele não tem forças suficientes, então ela pede que ele desista e saia com o que tem. A segunda concorda com ela acrescentando que achou que eles iriam se divertir. O protagonista ri e fala como tudo isso é interessante e ele entende do que eles estão falando. Sua determinação em resistir a inúmeros monstros e criar um mundo melhor ainda é forte. Então Men aceita o desafio e pede que comecem. O velho diz que a autoconfiança compensa e o outro homem acrescenta que ele também é arrogante. O cara pede para eles começarem já a entrar em uma postura de luta. Os espíritos fazem o mesmo e o homem só pede que o jovem tenha cuidado. Men acha que os 6 anciãos se conhecem há muitos anos. Eles definitivamente têm compreensão mútua e algum tipo de acordo. Primeiro ele tem que destruir a coordenação entre eles. É preciso tomar dianteira e eliminar aquele que representa a maior ameaça, que é o ladrão. O ladrão aparece do nada por trás do protagonista com a intenção de atacar a qualquer momento, mas Men facilmente localizou, entre a batalha de um guerreiro e um ladrão. O ladrão sempre permanece em desvantagem. O protagonista se vira e rapidamente desfere um enorme golpe e faz o cara voar com força para a parede, e o ladrão épico automaticamente está eliminado da luta. O homem percebe que um deles foi atingido, mas ele promete que vai superar. Dessa forma o velho pede que ele não seja tão autoconfiante, porque agora eles vão lutar a sério. O arqueiro se prepara dizendo que não é tão difícil, mas então um fogo brilhante e azul se estende bem além do rosto de Men, mas o velho se surpreende ao notar que o raio paralisante não funcionou. O protagonista aparece ao seu lado e diz que feiticeiros que enfrentam um guerreiro cara a cara ficam inúteis que nem vidro quebrado. Nesse momento um mago épico é atingido e eliminado da luta. O jovem se distrai com as flechas voando em sua direção, mas ele se esquiva e elas vão em direção ao arqueiro. Um arqueiro de nível épico deixa instantaneamente a luta. O homem grita um palavrão e diz que não consegue acompanhar a velocidade do protagonista. A garota pede para ele deter Men e ela chamará um enorme urso que o esmagará. Logo um enorme urso realmente aparece na arena. Outro espírito usa a luz sagrada para celebrar sobre ele. Men percebe que não consegue se mover. Uma besta impressionante estende a mão para ele com sua pata com garras, mas quando restavam alguns centímetros, o protagonista o impede. O garoto ativa a essência do invocador e a afinidade com o monstro. Então o urso de repente ataca os espíritos e manda de base o cavaleiro. A garota fica surpresa ao perceber que realmente perdeu o controle do urso. O protagonista se aproxima e pergunta se há uma chance de um invocador que perdeu seu guardião mudar o resultado da batalha. Em seguida a garota também é atingida e eliminada. Nesse momento o espírito guerreiro Lin aparece novamente. Ele diz que já foi tempo demais e seus companheiros já perderam. O prota pergunta se ele pretende continuar, mas o homem se recusa, explicando que ele já o derrotou antes, então não vê sentido em repetir. O velho chama o protagonista e diz que ele passou no teste com 6 espíritos épicos. Ele diz que seu físico, força de vontade e talento para o combate são superiores a todos os profissionais aprendizes, incluindo eles quando estavam vivos. Isso significa que ele ainda terá os talentos de cada classe. O protagonista se pergunta se todos eles realmente serão capazes de coexistir em um só corpo. Agora eles começam a se fundir, os talentos se misturam sem nenhum problema. O arqueiro pergunta se o talento suplementar irá superar o posto épico. Então qual classificação seria depois do maior de todos? Na última fase da fusão há uma probabilidade muito alta de fracasso, apenas um pouco mais e ele não pode falhar. O protagonista reza para que eles se unam. Algo como um arco-íris e um coração de prata aparece em suas mãos. Desde o aparecimento do despertado, vários talentos suplementares apareceram: ferro, bronze,
prata na mente da maioria, o posto de ouro já era considerado o mais alto posto de talento. Quanto à classificação épica para a maioria das pessoas comuns, era apenas um conto de fadas, mas será que há algo maior do que a classificação épica? Os espíritos exclamam que se trata de um talento mítico. O posto mítico é o coração de um homem corajoso. O coração de um homem corajoso é o talento mais forte. Ele se manifesta no calor da batalha depois de derrotar o inimigo. Você pode obter sua fonte, restaurar a força e aumentar o poder. O dono do coração de um homem corajoso, corajosamente rompe as dificuldades. Em uma situação desesperadora ele pode inflamar o espírito aumentando seu poder em 10 vezes. O velho diz que não esperava que houvesse algo acima da classificação épica. Eles se sentem honrados em ver tal milagre. Depois de tantos anos de espera eles lutaram contra um adversário digno e agora podem sair sem arrependimentos. Ele chama em voz alta Baidin e informa que espera que o cara sirva fielmente a cidade amanhecer e o mundo inteiro. Depois disso, imediatamente a chama que estava nas colunas começa a desaparecer. Derramando algum líquido ele diz que definitivamente vai realizar o desejo deles e então sai, deixando para trás um livro e uma garrafa. Enquanto isso, os alunos exclamam surpresos ao ver alguém com talento dourado. É a famosa filha da família Lin. Não é à toa que ela conseguiu o ouro. Gon fala que se esforçou tanto para conseguir o bronze. E essa é a diferença entre eles e os gênios. Gon diz que isso é esperado do primeiro gênio da família Lin. Ela recebeu uma classificação de ouro. A menina diz que tudo é graças ao mais velho Gon e ela não é nada incrível. O arqueiro chama a atenção de Lin e diz que ela é uma pessoa modesta. É um posto dourado na cidade do amanhecer. Isso acontece uma vez a cada 10 anos. E afinal alguns dos guerreiros da guilda se gabavam de sua força antes do teste. O homem percebe a indireta e diz que Gon só teve sorte. E mais cedo ou mais tarde, um guerreiro também terá a chance de conseguir um ouro. Gon fala que mal pode esperar por isso. Lin vê que os dois estão começando a brigar novamente. E então ela percebe que o guerreiro Men ainda não voltou do teste. Gon diz que vai fechar o portão e informar a todos que o teste acabou. Mas a garota diz que ainda está faltando algumas pessoas. O homem responde que se ainda não retornou significa que seu teste falhou. A menina diz que ele está vindo. O protagonista passa pelo portal e logo escuta o gordo falar que ele estava apenas se escondendo para evitar o teste com os espíritos. Imediatamente outros caras zombam dele, gritando que ele é falho. O guardião chama o protagonista e pergunta qual posto ele conseguiu neste julgamento. Então ele percebe essa luz brilhante que envolve seu corpo, e diz que é uma classificação de ouro. Os alunos imediatamente ofegaram de surpresa e exclamaram que desta vez já existem 2 classificações de ouro. O coração de um homem corajoso que o prota ganhou é um talento que permite expor qualquer classificação. Uma classificação de ouro é suficiente assim como em sua vida anterior. Isso deve atrair a atenção necessária da guilda dos guerreiros. Men chama as pessoas que zombaram dele de um bando de idiotas, e pede que parem de tirar sarro dos outros e vá melhorar suas habilidades. O gordo fala que é o fim deles. Eles ofenderam uma pessoa que será de grande importância para o futuro da cidade amanhecer. A garota realmente pensa se o protagonista realmente conseguiu a classificação de ouro, mas como ele foi para as profundezas, a classificação que pode ser obtida lá também pode ser ouro. Men percebe seu olhar e a evita, pedindo que ela fique em silêncio. A garota pensa em quantos segredos ele tem, afinal ele retornou da parte mais profunda da Terra do Dom Estelar. Men decide chamar o barbudo e pergunta se ele já tinha visto o suficiente antes. Ele relata que passou nesse teste. O homem pergunta quem ele chama de barbudo. Em seguida o parabeniza dizendo que não é à toa que sua guilda de guerreiros se esforça tanto em seu treinamento. Os alunos o chamam de sem vergonha porque o cara nem sabia do protagonista antes. Gon responde que não se importa e acrescenta que a aparição de 2 lutadores ranqueados com ouro neste teste já é um evento histórico e isso precisa ser relatado. A multidão na rua ficou literalmente chocada ao descobrir que desta vez 2 já receberam a classificação de ouro. É incrível e um acontecimento histórico. Eles comentam que a primeira é filha da família Lin, mas isso já era esperado, e o segundo tem algum nome desconhecido. É Baidin. Fan fica paralisado ao escutar o nome do seu irmão. Ele diz que é realmente impossível que ele tenha conseguido ouro. Na cidade do amanhecer, os homens da guilda de guerreiros começam a falar sobre o protagonista. Um deles diz que o prota recebeu uma classificação de ouro. Uma garota comenta que ele é lindo. Outros dizem que esse homem bonito pode não gostar dela. Alguém até acrescenta que sua filha acabou de completar 17 anos e ela se adapta tão bem a ele.
Men pensa consigo mesmo que parece ter subestimado a influência da classificação do ouro. O representante da guilda entregou um envelope informando que está tudo pronto e informa que o protagonista agora é um membro desperto de guilda. Depois de algum tempo, o homem pede para segui-lo pois ele precisa obter uma recompensa adequada para ele. O protagonista acena e pelo que parece a guilda trata bem seus membros e participantes. Logo aparece o tesoureiro da guilda dos guerreiros chamado Shen Guan. Ele entrega um prêmio que acompanha a classificação de ouro. Então o homem pede ao Sr. Duan para conferir. Duan vê que é uma lâmina de punho imprevisível. Em seguida acrescenta que é uma das habilidades mais fortes da classe guerreira. E agradece tesoureiro Shen. O tesoureiro apenas diz que sua guilda não costuma ter um despertado com uma classificação de ouro. Então eles devem colocar todos os seus esforços em seu desenvolvimento. Duan diz que 10 pedras estelares do ranking inicial é uma recompensa maravilhosa para o posto de ouro. Ele já teve apenas uma dessas pedras. O protagonista, lendo o livro, entende essa habilidade, mas ele é aclamado por Shen, que o informa que nos primeiros dias de despertar o aprendizado de novas habilidades é o mais eficaz, por isso aconselha começar o quanto antes. Men concorda feliz acrescentando que já tem pressa. Ele pensa que isso é muito interessante. Depois de algum tempo o tesoureiro é recebido por Fan. O cara pergunta como foi as coisas. O tesoureiro diz que o livro falso do punho de lâmina oculta já está em posse do protagonista. Ele irá prejudicar gravemente o corpo dele se cultivá-la por vários dias. Ele diz que Fan só vai precisar aguardar até lá e desafiar o moleque para um duelo na guilda. Dessa forma eles irão acabar com o garoto em público, dando um fim neste problema. Fan diz que o irmão Shen sempre faz tudo certo. Ele pretende se livrar do irmão e conseguir a herança da família Bei. O tesoureiro apenas responde que está apenas cumprindo ordens. Fan apenas ri e se vira para seu irmão, dizendo que mesmo sendo um gênio com uma classificação de ouro, ele ainda vai ser eliminado em suas mãos e tudo que pertence à família Bei se tornará seu. O protagonista está folheando o livro que recebeu de Shen. Ele obviamente percebeu o que estava acontecendo e disse que a pessoa que adulterou o livro do punho de lâmina oculta, não é qualquer um, nem mesmo alguém de rank C como o Duan percebeu o erro. Se outra pessoa estivesse no lugar dele, o problema teria surgido. Men fala que a julgar pelas ações de Shen, ele também está envolvido em tudo isso. Mas Men ainda tem dúvida se isso está diretamente ligado a Fan, pois ainda tem o ex-diretor da comunidade dos profissionais, e o desaparecimento cheio de mistérios dos pais do Bai Jin. Parece haver alguém nas sombras movendo os pauzinhos em relação à família Bai. Men concorda em voz alta que ele vai jogar o jogo deles. E se eles querem jogar uma situação ridícula com tal truque, quando chegar a hora eles pagarão caro. Além disso, ele tem essas 10 pedras estelares. Ele só vai precisar dessas pedras estelares ou cristais contendo o poder concentrado da estrela. Eles são divididos em classificação inicial, intermediário, mais alto e assim por diante. Ao absorver a energia estelar através desses cristais, os despertados podem desenvolver rapidamente seu poder e melhorar suas habilidades. Este é considerado um tesouro raro, embora ele entenda todas as habilidades de um alto e até mesmo um nível divino. Se ele quiser melhorar rapidamente sua força deve começar do início. Embora ele não tenha estudado isso em sua vida anterior, Men sabe que a imprevisível lâmina de punho é uma habilidade de nível de entrada muito forte. Embora seja bastante difícil desenvolver essa habilidade, isso não significa nada para ele. É necessário usar o punho como uma lâmina transformando parte do punho em uma espada. O conceito dessa habilidade é muito incomum. Vários pontos-chave do uso da energia espiritual estão corrompidos, mas ele será capaz de corrigi-la. O protagonista espera que 10 cristais da classificação inicial sejam suficientes para que ele domine totalmente essa habilidade. Ele começa a se concentrar. Quando os raios azuis começam a alcançar seu punho ele grita que dói muito, como se alguém estivesse raspando seus ossos. A luz rosa começa a envolver o punho. Depois de algum tempo ele consegue abrir a mão. O punho lâmina é a habilidade básica mais forte da classe guerreiro. Ele subestimou um pouco. Apesar de ter despertado todas as 6 classes ao mesmo tempo, sua força e flexibilidade melhoraram drasticamente. Mas se Men terminar o treinamento de uma só vez, ele pode danificar suas mãos e teria perdido um mês para se recuperar. Se qualquer um dos outros guerreiros quisesse dominar essa habilidade levaria pelo menos um ano. O cara acrescenta com um sorriso que só é mais interessante assim. Ele grita palavras motivacionais para si mesmo, novamente acrescentando que é apenas uma habilidade básica. Seu punho se ilumina novamente com uma luz rosa brilhante. Em breve essa luz copia completamente o contorno de uma enorme espada.
Imediatamente o cara joga um escudo e pega uma espada. E depois disso ele usa a habilidade de um guerreiro de rank F. Não foi em vão que ele gastou 10 pedras estelares do posto inicial em um dia. E quando ele passar para o próximo posto essa habilidade também subirá a um nível mais alto. Depois disso o protagonista é recebido por Fan, que diz que esse é o documento do seu desafio. Eles vão determinar através de um duelo quem deve ficar com a herança da família Bai. Então Fan pergunta em voz alta se ele aceita o desafio, um desafio oficial. Muitas pessoas imediatamente se aglomeraram. O protagonista ri e diz o quão engraçado ele é. E então acrescenta que agora ele também é um desperto. Então a herança continuará sendo dele e pergunta se o adotado tem mais alguma dúvida. As pessoas ao redor começam a comentar se aquele é Fan Bin, o adotado da família Bai. Como ele ousa brigar com o legado de Bai Jin, Fan já causou um escândalo em sua guilda e deveria ser expulso. Fan imediatamente pede que olhem com cuidado. Este artigo possui um selo oficial da comunidade de guerreiros. Outras perguntas se perguntam como é que a comunidade permitiu que um ato desses. Está claro que ele está tentando roubar as propriedades dos outros. O outro responde que ele deve observar suas palavras e não trazer problemas para si mesmo. Fan diz que a propriedade da família Bei já foi reescrita em seu nome. Se o protagonista não aceitar o desafio, então ele automaticamente renuncia a todas as reivindicações. Fan diz que ele deve se lembrar que essa foi a casa que ele viveu e cresceu com os seus pais. Men percebe que está com raiva porque as lembranças daquele jovem o afetam. Fan pergunta se ele está pronto para aceitar um desafio, mas então o papel imediatamente sai de suas mãos, o que faz Fan piscar de surpresa. Ele pergunta em espanto quando o prota conseguiu fazer isso. Depois de ler o documento, Men informa que ele aceita seu desafio. O irmão nem percebeu os movimentos dele e se questionou se tais mudanças também estão relacionadas ao despertar do posto dourado. Fan imagina que vai esperar até o meio da batalha, então o garoto usará a habilidade de punho e falhará, e então seu fim será perto. Um tempo depois eles estão de pé um na frente do outro se preparando para lutar. Fan usa a habilidade da víbora de rank E. O talento é classificado como bronze. Sua tentativa de ataque é interrompida pelo bloqueio de Men, que pergunta com uma risada se é o mesmo ataque de novo. Talvez ele pudesse vir com algo novo. Fan fica surpreso ao notar que o protagonista decorou sua técnica apenas vendo uma vez. Men se esquivou e gritou que vai usar a habilidade modificada. Então usa uma lâmina de punho imprevisível fazendo Fan voar. O irmão consegue se reerguer e pergunta espantado por que nada aconteceu com a habilidade. Imediatamente a multidão o apoia gritando que Bai Jin está bem. As pessoas dizem que Fan Bin é apenas um lixo que deveria estar fora da guilda. Duan olha para essa cena e fala que não é à toa que esse é um posto de ouro que aparece uma vez a cada 10 anos. Men dominou a imprevisível lâmina do punho em apenas um dia e a elevou a um nível que, sem esforço, ele pode esmagar qualquer ladrão de nível E. O protagonista empurra o chão com o pé e desfere outro golpe. Fan tenta se cobrir com as mãos, mas não consegue recuar a tempo. Men diz em voz alta que não esperava que Fan aguentasse tanto. O irmão mostra que está usando um colete de ouro protetor. A multidão imediatamente grita que ele é nojento, pois ele o desafiou para uma luta e depois colocou um colete de proteção. Fan diz que o jovem teve muita sorte da última vez, mas hoje ele tem que ser destruído. O ladrão então avança contra o guerreiro usando sua cobra dupla. O protagonista consegue suportar o golpe e pergunta se Fan pensou que ele não sabia que estava usando um colete. Men diz que percebeu isso desde o primeiro golpe e resolveu jogar junto com ele. Então sem piedade ele vai sentir o verdadeiro poder do punho imprevisível. Men desfere seu golpe bem na cara do ex-irmão. E então ele começa a infligir mais rápido inúmeros golpes em seu peito e corpo. E depois do último golpe Fan voa novamente. O homem apenas se inclina para trás no chão e sussurra por que nada aconteceu. Men pergunta se ele está realmente interessado em por que nada aconteceu com ele. Fan fica espantado que o prota descobriu o que eles fez. O protagonista pergunta se ele é estúpido e diz que só vai deixá-lo sobreviver se ele falar quem está por trás do desaparecimento dos seus pais. Fan começa a tremer e aperta os lábios. Em seguida ele tosse caindo no chão. O protagonista percebe que ele tem uma bolsa com veneno na boca. O irmão informa ao prota que ele nunca saberá o que aconteceu com seus pais. Mesmo que ele seja talentoso, seus poderes são fracos e ele será esmagado, bem como uma pequena formiga. Em seguida Fan cai sem vida no chão. Ele preferiu partir ao invés de revelar a verdade. Parece que quem está por trás de tudo isso tem muito poder na cidade do amanhecer. Agora que Fan não está vivo,
eles definitivamente darão o próximo passo e isso colocará Man em perigo novamente. Ele mal pode esperar para ver o quão fortes são aqueles que estão se escondendo nos bastidores. No momento ele é apenas um insignificante muito fraco. Mas dada a situação, aumentar o poder de combate é uma prioridade. Nesse momento, o protagonista está concentrado nas listras azuis. Depois de um momento elas desaparecem completamente de suas mãos sendo absorvidas. Man percebe que este físico é incrível. A taxa de absorção de energia é muito alta. Quando recebeu a classificação F, sua energia espiritual era igual a 105, e hoje já são 246 unidades. Em teoria uma pedra estelar equivale a 10 unidades de valor espiritual, mas isso é apenas uma teoria. Na verdade, durante o domínio da habilidade despertada, a maior parte da energia é desperdiçada, a porcentagem de absorção é de 10%. Para uma pessoa comum despertada, ao dominar uma habilidade, se a porcentagem de absorção de energia chegar a 10%, então isso já é um bom resultado. Se o percentual for de 30 ou mais, ele já será considerado um profissional. Depois de gastar 20 estrelas do ranking inicial, Man ganhou 141 pontos, ou seja, o percentual de absorção é de 70% na vida pregressa. Em sua vida passada a taxa de absorção das rochas estelares não ultrapassava a marca de 40%. Parece que neste corpo esta técnica se revela sua glória. Que pena que este lugar é apenas os arredores da comunidade, então a energia estelar é limitada aqui. Caso contrário ele teria sido capaz de subir para 300 unidades de valor espiritual. Man foi até a mansão da família Bai. O homem disse que depois que a propriedade passou para a posse de Fan, ela não tem mais nenhuma relação com a família Bai. Com o fim de Fan a propriedade é transferida para a posse da comunidade desperta. E como o protagonista é apenas um rank F, o homem diz que ele vai alocar um apartamento comunitário, então ordena que ele desapareça. O protagonista fala mentalmente que a mansão da família Bai não vai ser roubada assim. Aquele homem que falou com o protagonista é Song, e Man ainda não pode lidar com sua força atual, ele não conseguirá resistir. É necessário melhorar a habilidade. Man coloca a mão na cabeça e diz que errou no cálculo. Ele pegou os fundos deixados na conta da família Bai e comprou 20 pedras estelares do ranking inicial. Ele nota que a família ao longo dos anos gastaram muito esforço para compensar as deficiências do corpo de Jin. Ele mesmo não poderia ter pensado que chegaria o dia em que teria dor de cabeça por causa de problemas financeiros. O protagonista levanta a mão em que há um cartão. Depois disso uma projeção aparece mostrando seu status, nome completo e classe. Man diz que precisa de mais pedras estelares. Talvez consiga ganhar algum dinheiro extra fazendo tarefas de classificação. As tarefas são exibidas na projeção. Existe uma que eles pedem para devolver a roupa íntima da senhora Lu, que ela deixou cair num túnel escuro. A recompensa é de 1000 de ouro e 1 mérito. A segunda pede para limpar os arredores da cidade de cães de esqueletos épicos de rua. A recompensa é de 1500 de ouro e 2 méritos. O terceiro pede para explorar as ruínas na muralha sul da cidade. A recompensa é 10.000 de ouro e 10 méritos. O cara diz em voz alta que as recompensas dessas tarefas são boas mas dão pouco mérito. 100 pontos de mérito são trocados por uma pedra esterlina. Talvez ele devesse tentar tarefas de rank D, mas ele acredita que atrairá muita atenção. Agora ele está sob a asa da guilda como um guerreiro, então ninguém vai ousar tocá-lo. Mas se exagerar, todos esses figurões importantes eclodirão imediatamente e ele ainda não poderá resistir abertamente a eles. O protagonista pensa em como ele pode ganhar dinheiro sem atrair muita atenção. Ele cutuca a tela onde sua tarefa de classificação é exibida. Eles são convidados a explorar os arredores da floresta de musgo e a recompensa é de 20.000 de ouro e 20 méritos. Parece haver algo interessante nesta floresta. Depois de algum tempo, o protagonista vê que a floresta de musgo está nessa direção, mas então Lin de repente chama por ele. Ela pergunta se ele também aceitou a missão da floresta. O cara fica surpreso ao perceber ela. A menina fala que é uma coincidência e depois o convida para se juntar à sua equipe. Ele estranhamente percebe em sua cabeça que essa garota chegou tão perto, mas então a menina é chamada por um homem que diz que ela deveria primeiro perguntar ao comandante antes de chamar alguém para a equipe. Este é Lu Song de nível E. Ele fala que um novato rank F seria apenas um fardo para a equipe. A garota imediatamente se volta para Lu e diz que Bai Jin não é um fardo. O cavaleiro fica surpreso ao descobrir que esse é Bai Jin. Outro homem aparece e diz que Bai Jin recebeu uma classificação de ouro.
Este é um arqueiro de nível chamado Tong. Ele o cumprimenta e dá as boas-vindas por se juntar à equipe. Min responde que ele é educado e depois o cumprimenta. Lu fala em seus pensamentos que não se importa com sua classificação de ouro, porque ele ainda é um guerreiro de rank F comum, e para a equipe deles é apenas um fardo. O arqueiro apenas se dirige a ele e pede que ele não fale bobagens, e então relata que é hora de sair dos arredores da zona da floresta. Lin direciona seu arco e flecha para o inimigo. Imediatamente uma flecha brilhante e ardente corta o monstro, mas não faz muito mal para ele. Este é um monstro de rank e Lu aparece na frente dela e usa seu escudo contra o ataque das árvores. Ao lado dele está Tom, que também usa sua flecha de fogo. Logo uma enorme explosão é ouvida no local onde o monstro estava. O homem relata que o comandante tratou disso. Então ele chama o protagonista e pergunta se ele já percebeu que uma atribuição de classificação E nem sempre está dentro do poder de uma classificação F comum. Mas aí Lin entra na conversa e pergunta o que Lu está falando, porque a primeira flecha foi dela. Ou seja, ele quer dizer que ela é inútil demais para este caso. Ele imediatamente recusa, respondendo que não está falando sobre ela e sim sobre Baidin, mas a garota fala que quando ele cita Rank F também está falando dela, já que ambos têm essa classificação. Tong se distrai com algo. Ele rapidamente percebe um ataque e grita para Lin ter cuidado. Um pedaço afiado é direcionado para seu rosto, o que faz a menina apertar os olhos, mas Min para tempo com apenas uma mão. O cara aponta para o lado e informa de onde o ataque veio. Tong imediatamente corre para investigar. É possível ver um monstro estilo uma árvore retorcida. O cara ataca forte e rápido, imediatamente cortando o monstro em pedaços. Depois de algum tempo ele reaparece no campo de visão de seus companheiros. A garota fica toda vermelha e agradece Min por salvá-la. Ele responde que eles são a mesma equipe, então sempre vai fazer isso. Lu percebe a aproximação deles e diz que esse cara é inútil e está constantemente encontrando maneiras de enrolar. O protagonista olha ao redor e vê que o local é exatamente como ele pensava, mas há algo de errado com esta parte da floresta de musgo. O brilho do portão estelar e o sopro das trevas. A luta entre esses dois opostos nunca termina. Sob a luz das estrelas haverá trevas e nas trevas haverá luz, devolvendo o equilíbrio. Pequenas flutuações do sopro da escuridão em qualquer área fizeram com que os monstros locais se manifestassem. É por isso que mais e mais monstros estão aparecendo nos arredores da floresta do musgo. A alta intensidade da aura obscura também significa o aparecimento de grandes quantidades de tesouros. Este é o verdadeiro objetivo de Min. Ele percebe que o Tom está avançando com algum tipo de dispositivo. O homem diz que o último farol foi instalado. A tarefa de explorar os arredores do musgo tem sido concluída. Ele diz que estão todos bem e depois ordena que eles se formem e voltem para o acampamento. Min entende que isso é ótimo porque um pouco mais tarde ele voltará aqui sozinho. Lu chama o comandante e pergunta se realmente é hora de voltar, porque este é um prêmio de classificação E a recompensa é pouca para dividir com toda a equipe. Lu fala que a equipe é forte o suficiente. Eles podem ir um pouco mais fundo e ver o que mais eles podem coletar, então definitivamente será o suficiente para todos eles. Todos concordam respondendo que é possível tentar. A equipe responde imediatamente que obedece ao comandante. Lu chama o protagonista e diz que ele deve sair já que sua classificação é baixa. Min só pensa que esse cara está constantemente procurando motivos para expulsá-lo da equipe. Lin imediatamente o defende, dizendo que Baidin ganhou o posto de ouro e suas habilidades não são o que ele pensa. No entanto, o comandante chama a garota e informa que a floresta é uma área de classificação E. O nível lá é muito maior, já é difícil a equipe levar ela e não dar para levar outro rank F. Man diz que o comandante Tom está certo, suas forças não são suficientes. O mais razoável seria deixar o time. Nesse momento ele pensa que só quer ir sozinho. Tom vira para o cara e informa que a força do time deles é limitada. Então ele pede perdão, mas acrescenta que dividirá a recompensa pela tarefa nas proximidades da floresta. Man responde que não há nada de errado com isso, e ele mesmo entende o nível de suas forças. O protagonista vê ele seguindo em frente e diz que o minério escuro da floresta se intensificou e é bastante perigoso para qualquer equipe ranqueada correr para dentro da floresta, mas ele acredita que Lin não corre perigo. Afinal, esses dois comandantes são na verdade de rank D. O protagonista percebe que eles são provavelmente os guarda-costas que a família Lin enviou para guardá-la, mas a garotinha não sabe disso. Mas agora Man finalmente está sozinho, então vale a pena começar a trabalhar.